Glória a Deus. Tá ligado. Mais uma aula de fundamentos da vida cristã. Disse para vocês que hoje nós iríamos começar uma aula de revisão dessa matéria e eu pretendo dar 2 ou 3 aulas revisando esta matéria. Então, nesses dias, como é que funcionará? Eu vou dar aproximadamente 1 hora de aula e deixar aí uns 20, 25 minutos para a gente conversar um pouquinho, perguntas e respostas. Tá certo? Então, vamos fazer uma revisão desde a primeira aula. Vamos orar? Feche seus olhos, cubra a tua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos reunidos na tua casa, tendo esse privilégio, Senhor, e essa missão que é aprender mais de Ti e da Tua Palavra. Que Tu possas continuar nos instruindo e que a Tua Palavra gere vida nas nossas vidas. Nos abençoe, fala aos nossos corações, ministre o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Como eu disse, hoje nós iríamos revisar. Está funcionando esse negócio aqui? Funcionou. A questão do curso, né? As primeiras aulas. Como eu disse desde a primeira aula, esse curso é um curso básico em teologia. Para aqueles que não participaram da primeira aula, irei relembrá-los, mas não pelo fato de ser básico, não significa que ele é um curso raso. Então, as matérias que vocês fizerem aqui, vocês farão com a mesma densidade que faria em um bacharelado de teologia. E essa matéria nós estamos tratando e vamos finalizar esse mês, chama-se Fundamentos da Vida Cristã. E nessa matéria nós abordamos criação, pecado, promessa de salvação, a doutrina da salvação, parte 1, parte 2, vimos sobre o Espírito Santo, vida devocional, que abordamos a questão da oração, do jejum e da leitura e ou meditação das Escrituras, bibliologia, que é a doutrina da composição e inspiração das Escrituras, e as últimas 3 aulas estudamos sobre a igreja, por que ela existe. Então esses foram os temas abordados nesta matéria. E vamos lá então. E algo que eu falei desde a primeira aula, e volto a repetir, o estudo teológico, ele requer o quê? Disciplina, perseverança e dedicação, tá certo? Falar novamente um pouco do meu histórico, né? Para quem não esteve na primeira aula, para ouvir novamente. Esse passador está aí, não sei se é o passador ou se é o meu. Vamos lá. Então, eu sou o pastor Wilson Alves Santos Júnior. Disse para vocês que a minha família foi evangelizada em 1892, né? Então, o cristianismo já chegou na minha família há mais de um século, né? Eu soube dessa história através da minha avó, que nasceu em 1920. E desde criança eu escuto ela falando, né? Eu fui nascida, e ela falava, eu fui nascida e criada no Evangelho. E sempre ela falava, quando conhecia um novo cristão, ela falava, eu fui nascida e criada no Evangelho. E um dia eu tive essa curiosidade de perguntar para ela, como assim, vó? Quando a senhora nasceu, os pais da senhora eram crentes, ela me chamou, me sentou no canto da cama e foi contar a história da família, né? E ela contou que, de fato, a bisavó dela converteu em 1892 através do trabalho dos missionários presbiterianos. Então foram os primeiros, na realidade, a segunda leva de missionários presbiterianos que vieram para o Brasil. A primeira leva foi através do Simonton, né? Foi o fundador do presbiterianismo no Brasil. Depois veio uma segunda leva, alguns anos depois, e essa segunda leva trabalhou a questão do interior de São Paulo, Minas Gerais, onde a minha família morava, e a minha tataravó foi então evangelizada, né? E assim ela criou os filhos da igreja, nasceu a minha avó em 1920, que viveu até agora 2013, né? Então ela faleceu aos 93 anos, completando 94 anos.
E louvo ao Senhor, porque na minha família hoje é 100% cristã. Louvo ao Senhor. Não tem um caso de drogas na família. Você não, um primo drogado, não tem caso, entendeu? Então assim, eu louvo a Deus de bebum, de pessoas dependentes de algum tipo de vício, né? Graças a Deus não tive esse tipo de referência familiar, nem primos, né? Eu louvo a Deus por isso, a importância de uma família de fato ser evangelizada, e o quanto que isso no decorrer dos anos vão transformando as gerações que vêm, né? Vão transformando as gerações que vêm. E não tem dificuldade de falar a minha idade, né? Apesar de ter a carência de 28, mas tenho 37 anos, né? E já tenho 16 anos de ministério pastoral. Comecei a pastorear aos 21 anos. Fui para o seminário com 17 anos de idade, quase fazendo 18. Me formei aos 21. Aos 20, quase completando 21, e comecei a pastorear aos 21 anos, no ano de 2003. Então são somados aí 16 anos completos de vida pastoral. Minha formação, sou bacharel em teologia pelo Seminário Messiânico Renovado Brasil Central. Esse curso que vocês estão fazendo já tem 15 anos que fui eu mesmo que criei, né? E já mais de 200 alunos já passaram por esse curso e foram formados, inclusive hoje alguns deles são pastores, presbíteros, líderes de algumas igrejas, né? Eu louvo a Deus por isso. E sempre desde o meu ministério eu fui professor da classe de batismo, é algo que eu sempre faço questão nas igrejas por onde eu passo. Eu gosto de discipular, né? Quando a pessoa chega na igreja, eu gosto de pegar um novo convertido e discipular. E já passaram por mim mais de 500 pessoas que eu discipulei, batizei, juntamente com outros pastores, companheiros de ministério. Caminhando mais um pouquinho, tive como mestres, alguns eu citei para vocês, o Dr. Philip Shedd, o pastor Ivarildo, que eu mandei uma pregação dele no grupo esses dias para trás. Perceberam o quão profundo é o mestre, né? Não sou nem digno de desatar as sandálias dele. O reverendo Ronaldo Cavalcante, que hoje é diretor do departamento de História do Mackenzie, em São Paulo. O reverendo Ricardo Almeida, e assim vai, Leonardo Sayum, o Joel Correia, que é um exegeta do Novo Testamento, e algumas pessoas que continuam influenciando a minha vida como teólogos, o Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, dentre outros. Sobre o nosso curso, eu já ressaltei esse tempo atrás no grupo e vou falar. Para o aluno ser aprovado, ele precisa ter frequência de 75% de presença para ser aprovado. Além de participação na aula, ouvindo e perguntando, é claro que na hora certa, tá certo? As leituras bíblicas, apostilas e livros que eu vou indicar, né? E alguns deles já têm indicado. Algumas matérias eu faço questionários. Ainda há pouco uma irmã me perguntou: vai ter prova? Você olha por mim. Cada matéria e cada turma eu aplico um sistema avaliativo diferente. Alguns eu passo trabalhos, outros eu passo questionários, outros eu passo prova, outros eu faço prova oral, outros eu não faço nada, né? Não dou nada, só eu percebi que a turma aprendeu e tal, dou nota boa para todo mundo e assim vai. Ore por mim. Então tem trabalhos e tem avaliações, tá certo? E a média mínima para aprovação é 7, tá certo? É o número da excelência, tá certo? Então, média 7. Vamos lá então caminhar mais um pouquinho. Começamos estudando desde a primeira aula acerca da criação do pecado e da promessa da salvação. Então, esses foram os temas que nós abordamos, e como eu disse, hoje nós iremos revisá-los. É claro que não vou dar a aula novamente, iremos apenas revisar e considerar alguns pontos importantes. Vimos desde Gênesis capítulo 1, quando a Bíblia inaugura, ela é inaugurada com a palavra Gênesis, né? Do grego, e o Bereshit do hebraico, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e aprendemos que Deus é um criador diferente dos criadores humanos, porque o homem ele não cria na realidade, o homem ele transforma, o homem ele é de fato
fruto do raciocínio de Salomão, né? O que foi tornará a ser, o que era se fará novamente, que é aquilo que Lavoisier parafraseou: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então o homem, na realidade, ele é um criador, mas na realidade ele é um transformador de matérias-primas. Ele é um transformador. Então o homem, ele pega algumas matérias e faz aquilo que ele quer, mas o homem não cria no sentido de fazer vir à existência coisas que não existem. O homem não cria do nada. E Deus é diferente. Deus, ele é o verdadeiro criador. Deus é aquele que cria do bará, é o que cria do nada. Ele cria sem usar nenhum material pré-existente. Então essa história, não, algumas pessoas tentam conciliar a ciência com a teologia, com a religião, poderíamos dizer assim, ou com a teologia normalmente dita. Não, quem sabe Deus usou o Big Bang aí, né? Não, Deus usou esse processo, Deus não. O termo bará do hebraico traz a ideia que Deus não usou nada, Ele criou do nada. E o que é o nada? Aprendemos acerca do nada de Deus. O que é o nada de Deus? A sua vontade materializada. Então é aquilo que Paulo fala: Deus faz vir à existência as coisas que não existem. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então eu gosto muito de falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas têm a ideia de um Deus que assim pequeno, ou de um Deus criadorzinho. Não, Deus é aquele que de fato ele cria mesmo, ele faz vir à existência as coisas que não existem. Nós não temos noção de quem que é o nosso Deus, nós não temos noção da sua grandeza, nós não temos noção da sua glória, porque o homem, ele não consegue compreender Deus na sua totalidade. Então o que nós sabemos de Deus é aquilo que Ele revelou de acordo com a nossa pequena compreensão. Então sempre quando relembrando, eu falei sobre isso em uma das aulas, mas eu tenho que entender a lógica da compreensão que o homem tem de Deus. E que lógica é essa? Então quando eu estudo Deus, eu, um ser finito, eu, homem, estudo Deus, um ser infinito, lembrando que eu sou finito, lembrando que eu sou limitado, lembrando que a minha compreensão ela é extremamente pequena, e eu estou estudando um Deus infinito, um Deus soberano, um Deus transcendental, que vai acima da compreensão humana, um Deus que está acima do tempo, um Deus que é acima de todas as coisas, um Deus que de fato em sua totalidade o ser humano não conseguirá compreendê-lo nunca. Nesse sentido, o pessoal preto no branco, nesse sentido eles estão corretos, né? Ninguém explica Deus. Nesse sentido, se foi essa a intenção do autor ao escrever a poesia, né? Que tem a teologia para tentar explicar, mas na sua totalidade ninguém explica Deus. Nós explicamos Deus, claro, em contrapartida, naquilo que Ele revelou. Naquilo que Ele revelou, nós conseguimos sim explicar Deus, mas em sua totalidade, em sua grandeza, ninguém explica Deus. E nesse sentido, a letra está certa, né? Então, eu tenho que compreender esse pressuposto. Por quê? Todas as vezes que eu analiso Deus, todas as vezes que eu observo Deus, eu tenho que entender que por mais que eu tenha uma compreensão progressiva de Deus, por mais que eu tenha uma compreensão de fato bíblica, teológica, e caminho naquilo que o profeta Oséias falou: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por mais que eu trilhe esse caminho do conhecimento, eu tenho que entender que tudo que eu estudo de Deus, eu estou estudando de uma forma limitada. Por quê? Porque a minha concepção é uma concepção humana, a minha concepção é uma concepção finita, a minha concepção é uma concepção de acordo com a perspectiva humana. Então eu sempre faço essa comparação. Quando eu compreendo biblicamente, teologicamente, que Deus é amor, a minha compreensão de amor é infinitamente menor do que aquilo que Deus é de fato. Porque em todos os seus atributos, Deus é eterno e Deus é infinito. Deus é infinito em amor. Então eu não consigo compreender isso.
Eu compreendo o amor, e cada um de nós possui uma compreensão de amor. Então, quando você entende que Deus é amor, Deus é infinitamente mais amoroso do que você consegue perceber, porque você e eu conseguimos de fato mensurar. Então, quando você fala que Deus é grande, Deus é infinitamente maior. Quando você fala que Deus é poderoso, Deus é infinitamente mais poderoso. Por isso que Paulo fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Nessa perspectiva, Paulo tinha essa compreensão, que aqui, o que ele conhecia do poder de Deus, e que nós pensávamos, acerca do poder de Deus, Deus é poderoso infinitamente mais, porque Deus é eterno, porque Deus é infinito. Está entendendo? Então é interessante compreender isso. Então nós conhecemos Deus de acordo com a nossa perspectiva, mas ao mesmo tempo isso nutre a nossa fé. Isso ao mesmo tempo de fato causa em nós mais respeito, mais temor ao ser de Deus. Quando nós de fato compreendemos isso, que Deus é muito maior, que Deus de fato é transcendental acima da nossa compreensão, e olha que nós conseguimos compreender muito de Deus, e olha que nós conseguimos, Deus se revelou muito, Deus se revelou de forma gradativa e progressiva. Nós chamamos dentro da teologia do descortinar da revelação de Deus, mas o máximo que eu consiga compreender de Deus ainda é infinitamente menor do que aquilo que Ele é. Então, entenda isso, E quando nós olhamos a obra criada, traz exatamente essa perspectiva que o salmista falou: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das tuas mãos. Então ele fica observando assim, a ciência já tem uma vasta compreensão do universo, já tem uma vasta compreensão das galáxias, já tem uma vasta compreensão dos sistemas que podem existir na galáxia, nas galáxias e no universo, e a gente sabe assim, nossa, alguns planetas aqui que estão tão próximos a nós, vizinhos nossos aqui, o ser humano não consegue vender um lote lá, não consegue fazer uma expedição para lá, Não consegue, tá entendendo? Se questiona até a Lua, se foi ou não foi. E olha que a Lua está logo ali do baiano, Então tá bem ali. Então o ser humano é muito limitado, Nós somos muito limitados. Mas a gente pergunta assim, por que esse universo é tão grande? Simples, porque o universo não foi criado por causa do homem. O universo foi criado por causa de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então, quando eu olho a grandeza do universo, da obra criada, eu percebo o quão grande é o nosso Deus, porque sempre aquilo que é produzido por um Criador é menor e está subordinado àquele que criou. Então Deus de fato criou do nada. O que é o nada então? A vontade de Deus? Eu trouxe aquela filosofia para vocês. Deus é a causa que causou todas as coisas causadas, sendo Ele não causado. Então aquela pergunta que todos nós um dia fizemos, Quem criou Deus? A gente fica assim, e às vezes nossos filhos fazem para nós: quem criou Deus? Aí a gente não tem resposta. Por quê? Porque Deus, Ele é acima desse ciclo vital que nós conhecemos. Para nós, a percepção de vida, ela é aquilo que a biologia nos ensina. Todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Alguns morrem até antes de envelhecer. Então, nasce, cresce, reproduz e morre. Esse é todo ser vivo passa por esse ciclo. Só que esse ciclo é da criatura, não é do Criador. Mas como assim? Quem criou Deus? Quem foi o pai de Deus? Quem foi a mãe de Deus? Quem foi o conselheiro de Deus? Não! Deus, Ele é acima desse ciclozinho nosso. Por que nós questionamos isso? Que para nós tudo tem que ter uma causa.
Tudo tem que ter uma causa, tudo tem que ser criado. Se algo apareceu, tem que ser criado. E agora Deus não, Deus ele é acima, ele não está nesse ciclo de criatura e criador. Ele é o criador. Ele criou tudo, inclusive o ciclo da vida, de nascer, crescer, de fato reproduzir e morrer. Só que Deus não está nesse ciclo. Por quê? Porque Ele é eterno. O eterno não nasce e o eterno não morre. Está entendendo? O eterno não nasce, está entendendo? E Ele não morre. Então Deus não está nesse ciclo humano, biológico. Isso foi concepção nossa, e por causa de nós que existiu e que existe de fato esse ciclo, tá certo? Então Ele é a causa que causou todas as coisas, sendo Ele não causado. Passa aí, por favor, irmão, já que você está aí, tá apertando aqui, estou passando. Vamos lá então. Isso, descongela. O que seria, quando a Bíblia fala que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, aprendemos sobre isso. O que é a imago Dei, a imagem de Deus no homem? É forma? Já aprendemos que não. Deus é espírito, o espírito não tem forma. Deus é um ser que não tem forma, essa forma que nós conhecemos, né? Então essa ideia de imaginar um Deus, um velhinho, né, lá no céu e tal, isso é coisa de Papai Noel, não, isso é coisa do homem. Deus ele não tem forma, mas o que é a imagem de Deus no homem? São os seus atributos comunicáveis. Isso nós aprendemos. Deus possui basicamente dois tipos de atributos. O primeiro deles são os atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? São atributos que somente Deus os tem. Ele não comunica, Ele não passa para ninguém, Ele não cede, Ele não transfere para ninguém. É só dele, é dele mesmo. Que são, por exemplo, a onisciência, a onipresença, a onipotência, a eternidade, a infinitude, e esses são atributos de Deus, somente de Deus. O diabo os tem? Não tem e nunca os teve. Os anjos têm? Não tem e nunca os teve. Nem os anjos de Deus, nem os anjos caídos. Somente Deus possui esses atributos. Agora, quais são os atributos comunicáveis? São os atributos que Deus comunica para os seres criados, quer seja alguns deles os anjos, quer seja os homens. Então, esses atributos comunicáveis é a parte que nós temos de Deus. Por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nesse aspecto nós somos semelhantes de Deus, que entra o amor, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a racionalidade, o fato de sermos seres sentimentais, sermos seres cognitivos, que pensam, que têm razão, que de fato têm vontade, e esses são atributos comunicáveis. Isso é o que nos assemelha a Deus, não é forma, é a questão da essência, tá certo? Então são os atributos. Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então tem a ver com o verdadeiro conhecimento, com a retidão, com a santidade, exatamente o fato de sermos seres espirituais, morais, e também a imortalidade também, que é um pouco de Deus a nós. Nós não somos eternos, nós somos imortais, é diferente. Eterno é aquele que não tem nem começo, nem meio e nem fim. O imortal ele teve o seu começo. Nesse sentido, a alma humana ela é imortal. E eu digo isso tanto para a alma do crente quanto para a alma do ímpio. No sentido que ele vai morrer eternamente, não é no sentido que vai deixar de existir. Ela não vai deixar, o ímpio não vai deixar de existir. Ele vai de fato padecer eternamente, assim como o salvo irá de fato permanecer na presença de Deus e gozar da presença de Deus de forma eterna ou de forma infinita, tá certo? Então, nesse sentido,
Outra coisa que nós abordamos foi o fato de Deus não nos criar como marionetes. Então nós não cremos nessa fatalidade, fatalismo, ou que tudo está já no sentido pré-concebido por Deus, no sentido que ele fica de fato sendo aquela pessoa que manipula as marionetes, né? Aquele Deus controlador. Não, nós não somos. Adão não foi criado como marionete. Deus deu para Adão vontade própria. Tanto é que Adão pôde decidir, pôde escolher. Tanto é que nós hoje continuamos podendo decidir muitas coisas. Nós aprendemos, vou voltar a falar sobre isso, que nós não temos mais o livre-arbítrio no sentido pleno da palavra, mas temos o que nós chamamos de livre agência, que é eu querer fazer e ao mesmo tempo escolher e ao mesmo tempo decidir em relação a questões da vida. O que eu vou comer, onde é que eu vou morar, com quem eu vou me casar, se eu terei filhos, se eu não terei, se eu vou dormir agora, se eu vou para o curso teológico. Nós chamamos isso, não é um livre-arbítrio, isso é uma livre agência, tá certo? Daqui a pouco eu vou voltar a tocar nesse assunto, porque algumas pessoas ainda ficaram com dúvida em relação ao verdadeiro livre-arbítrio. Então Deus não nos criou como marionetes, não somos marionetes. Então, no sentido assim, não, isso tinha que acontecer. Então nós não cremos nessa ideia, não, isso já estava destinado, isso foi o fruto do destino, ia acontecer isso mesmo, né? Nós não cremos nesse fatalismo. De fato, o homem pode mudar circunstâncias, Deus pode mudar circunstâncias, orações podem mudar circunstâncias. O que não pode ser mudado são os decretos eternos de Deus. Esses são infalíveis. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Isso de fato foi o que Jó compreendeu em relação a Deus. Os decretos, os planos, os projetos de Deus, esses de fato eles são inegociáveis. Agora essas questões pormenores, isso sim pode ser mudado, porque Deus não nos criou como marionetes, sim como seres volitivos que possuem vontade, tá certo? Vamos caminhar então mais um pouquinho. A questão do livre-arbítrio. Adão e Eva foram criados com livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Para quem não compreendeu ainda, o livre-arbítrio é eu poder escolher entre o bem e o mal, entre o pecar e não pecar, entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade da carne. Eu poder escolher livremente, sem nenhuma tendência. Então Adão, quando pecou, e Eva, os dois pecaram, quando eles pecaram por decisão. Eles não tinham a natureza pecaminosa que nós herdamos deles. Eles não tinham essa natureza doentia, que tende para o pecado. Eles de fato eram livres. Então, eu disse para vocês, só existiram 3 pessoas que pisaram essa terra, que tiveram literalmente o livre-arbítrio. Quem são? Adão, Eva e Jesus. Só Adão, Eva, oi? Não, os anjos não. Os anjos nunca puderam escolher. Na realidade, eles foram criados no estado probatório, tá certo? Tanto os anjos do bem quanto os anjos do mal, eles foram todos criados no estado probatório. Aí eles também tiveram livre-arbítrio, tiveram. Aí depois que eles passaram no teste ou reprovaram no teste, aí agora eles não têm esse livre-arbítrio mais. Os anjos não podem mais decair da graça, os anjos de Deus. Assim como os demônios não podem converter, igual algum tempo atrás uma igreja aqui no Brasil, não sei se foi aqui em Goiânia, parece, lançou a campanha para orar pela salvação de Satanás. Então vamos orar para o diabo converter, porque se o problema é o diabo, a gente orar por ele converter, ele converte, acabou o problema da humanidade, né? É muita
Muita criatividade. É muita criatividade, é muita falta de conhecimento bíblico teológico, né? Então serve fizer campanha para a conversão dos demônios. Sim, mas ele não pode ir contra os seus próprios decretos. Deus pode tudo, sim, só não ir contra si mesmo. Se ele decretou alguma coisa, aquilo tem que cumprir. Está entendendo? Então, nesse sentido, ele pode tudo? Pode, só não ir contra a si mesmo. Então, se ele decretou que o lago de fogo está destinado para Satanás e seus anjos, e já foi sentenciado, ele não pode voltar atrás. Até porque ele é o justo juiz e ele não pode ir contra a sua própria justiça. Está entendendo? Então, nesse sentido, ele não pode. Então, assim, e como os anjos de Deus não podem decair da graça, os demônios não podem converter. Então, eles não têm mais o livre-arbítrio, nenhum nem outro. Tá certo? Assim como nós também, homens, não temos. Aí a pessoa, não, pastor, mas alguns teólogos aí defendem que nós temos. Nós temos sim o livre-arbítrio. Eu faço um desafio. Você é livre? Quem fala, não, você é livre. Vamos fazer um tratado nós dois aqui então? Você vai decidir a partir de hoje não pecar. Você é livre para isso. Você não vai pecar em pensamento, você não vai pecar em atitude, você não vai pecar, você vai viver uma vida santa. Pronto, fechado. Se você é livre para isso, ponto, você não vai ter dificuldade de acatar a minha proposta. Vai? Não, você é livre. Quem é livre pode decidir, não pode? Ele é livre. Ele é livre. Ele pode decidir a favor de Deus, contra Deus. Pode decidir pecar, decidir não pecar. Ele é livre. Aí eu não fico, com essa liberdade eu fico com o Paulo, eu fico com a Bíblia. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu vivo fazendo. Ai, se não fosse o Espírito Santo de Deus na minha vida. Ai, se não fosse os freios espirituais que o Espírito Santo coloca na sua e na minha vida. Seríamos os mais libertinos dos homens e das mulheres, e depravados, e promíscuos, e bebuns, e alcoólatras. Seríamos. Então o que nos faz pessoas melhores em relação aos ímpios é exatamente a presença, é o Espírito Santo nos puxando para o lado de Deus, e não a minha livre e a minha deliberalidade em dizer, não, eu escolho Deus, é eu que escolho Deus, é eu que decido ser santo, né? Igual aquela música do cantor lá de Manaus, eu decido ser santo. Eu não decido nada não, é o Senhor que opera em mim, tanto querer quanto efetuar. Eu tento, até que eu decido ser santo, mas eu não consigo, né? Se não fosse o Espírito Santo Senhor na minha vida, eu não conseguiria nunca. Então não é uma decisão pessoal, é uma santificação que vem do alto. Não existe autossantificação, existe santificação do alto. Não existe autossalvação, existe salvação do alto. Não existe autojustificação, existe justificação do alto. É Ele que opera em nós tanto o querer. Então o querer não é meu não. Se é Ele que opera em mim, então o arbítrio não é meu não. É Ele que opera em nós tanto o querer, o desejo, como efetuar. Me capacita para efetuar. Me capacita para buscar Deus, me capacita para fazer a vontade de Deus. Então nós não somos livres. O ser humano não é livre para escolher. Se deixar o ser humano fazer as suas próprias escolhas, irmãos, olha para você, olha para mim, olha as nossas intenções, olha os nossos pensamentos, né? Há quem diga que se os nossos pensamentos fossem expostos em data shows, não teríamos nem amigos. Nem estaríamos casados. Para aqueles que estão, né? Está entendendo? Porque é a nossa natureza pecaminosa que está sendo ainda trabalhada. Um dia vamos vencer tudo isso. Aí nós vamos ficar do lado oposto. Hoje nós estamos do lado da natureza adâmica sendo transformado, estamos no processo de transição. Aí sim iremos para um lado de redenção, que nunca mais iremos desejar o mal. No céu, é impossível no céu decair da presença de Deus. É impossível. Então lá no céu não vai ter possibilidade. A possibilidade de pecar no céu é nula.
é nula, porque Deus vai nos resgatar 100%, seremos transformados 100%, aí estaremos do outro lado, não com livre-arbítrio. No céu não teremos livre-arbítrio também, porque nós não vamos decidir pecar, nós vamos decidir só glorificar a Deus e viver para a glória de Deus. Amém? Então, Adão sim, ele tinha o livre-arbítrio. Então, quando alguém vier falar para você, você tem o livre-arbítrio? Não, não tem. Eu tenho a livre agência. Porque algumas pessoas, não, então se você não tem, você é manipulável por Deus, no sentido que, não, se Deus vai escolher para você até a camisa que você quer. Não, irmãos, isso é chamado de livre agência. Livre-arbítrio tem a ver com a vida espiritual. Livre-arbítrio tem a ver com escolher Deus. Livre-arbítrio tem a ver com escolher as coisas de Deus. Livre-arbítrio tem a ver com escolher o pecado e escolher o não pecar. O pecar e o não pecar. Livre-arbítrio vem do latim posso pecare, posso não pecare livremente. Adão poderia decidir livremente entre o posso pecare, posso não pecare. E infelizmente ele decidiu pecar. Jesus também poderia decidir livremente entre o posso pecare, posso não pecare. Jesus decidiu não pecare. Ele não pecou. Está entendendo? Então Jesus ele fez o caminho inverso de Adão. Então nesse sentido nós não temos. Inclusive quem lê o livro Nascido Escravo, que eu mandei aí de PDF, leia, do Martim Lutero. Aí quando você lê aquilo lá, aí você cai a ficha, você entende aquilo dos reformadores. Irmãos, só para um dado histórico para vocês, quem defendeu na história da teologia o livre-arbítrio não foram os protestantes, viu? Sempre foram os católicos. Pelágio, o padre Pelágio que defendia o livre-arbítrio. Agostinho era contra ele, Agostinho era contra esse pensamento, né? Tantos outros, quando você olha para João Calvino, Martim Lutero, todos eles tinha essa compreensão de que que o pecado afetou 100% o querer humano. O pecado afetou 100% a vontade humana. E se não for um ato de Deus em nos regenerar, em nos converter, em nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, todos nós iríamos para o inferno. Se não fosse a graça de Deus, o chamado de Deus, de fato a conversão que Cristo, através do Espírito Santo, provoca em nós, todos nós seríamos condenados. Certo? Vamos lá então. Então como é que o homem vivia no Éden? O homem gozava da plena imagem de Deus, que era o que? Sabedoria, né? Adão, ele usava 100% o seu QI. Os especialistas dizem hoje que um gênio usa aí em torno de 8%, 9%, um gênio. Quanto mais nós, meros mortais, né? Então, mas Adão não, Adão, ele usava 100%. O conhecimento de Adão era extremamente elevado, assim como de Jesus. Jesus, ele usava 100% do QI. Por isso que as respostas de Jesus eram tão sábias. Você lê na Bíblia, nossa, agora como é que Jesus sai dessa? Né? Aí ele dá a resposta, nossa, né? Foi o Augusto Cury, antes dele converter, ele foi analisar a mente de Cristo dentro da psicologia, e falou assim: olha, a mente de Cristo, ela é no mínimo inconcebível pela mente humana. É impossível a ficção, é impossível a questão da tradição, ou até mesmo das lendas, criarem uma pessoa igual a Jesus. O homem não conseguiria criar alguém com a mente de Cristo, com o raciocínio de Cristo, com as palavras que Cristo falou. Essa foi a conclusão dele, do Augusto Cury, antes de se converter. Ele foi analisando a mente de Cristo. Não, é impossível, não existe alguém assim. Por quê? Porque Jesus, ele usava 100% do seu QI, ele foi o segundo Adão. Ele foi o segundo Adão, aquilo que Paulo fala, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e com ele a morte, também por um homem veio a redenção, veio a salvação, tá certo? Então é a justiça, aí está a justiça de Deus. Então Adão, ele gozava da plena sabedoria, justiça, santidade,
integridade, amor, bondade, verdade, fé, que são os atributos comunicáveis de Deus. Então Adão gozava de tudo isso, ele vivia uma vida plena. E quais foram as consequências então ali do pecado? O pecado gerou 3 tipos de morte no homem. Vamos lembrá-las? Morte espiritual, física e morte eterna. O que é a morte espiritual? É o afastamento da criatura, com o Criador, esse relacionamento espiritual que o ser humano tem para com Deus. Então o homem se tornou morto espiritualmente. É nessa linguagem que Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo estava falando sobre essa morte espiritual. Então precisa de uma ação de Deus. Morte física. O que é a morte física? Isso todo mundo sabe, né? É quando a pessoa de fato morre, né? Ou seja, foi uma consequência do pecado. Por que o ser humano até hoje tem medo da morte? Porque o ser humano não foi criado para morrer. Nós não fomos criados para morrer. Está entendendo? Mas a morte foi uma consequência do pecado. E por fim, se não for tratada, essa morte espiritual e a morte física, se não forem tratadas em vida, pode gerar o quê? A morte eterna, que é o afastamento total e definitivo da criatura para com o Criador, que é o inferno, né? A morte eterna. E além disso, outras consequências do pecado foram as enfermidades e misérias. Então tudo que acontece de ruim foi consequência do pecado. Então, queridos, existe um ditado que diz o seguinte: o homem é fruto do meio, em partes. O meio só potencializa aquilo que já está lá. Mas você fala assim, mas não, temos pessoas que a Bíblia diz, né? Me diga com quem tu andas, que eu digo com quem tu és. Não, a Bíblia não diz, irmão. Foi Shakespeare que disse isso, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Essa é uma frase de Shakespeare, muito boa reflexão, mas é apenas Shakespeare. A Bíblia diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Mas eu costumo dizer, essa psicologia barata, e não, se seu filho for muito incentivado em certas coisas, aquele negócio assim, não pode nem brincar no videogame que mata, que ele pode ser um assassino em série em potencial. Meu irmão, Caim não tinha PlayStation 10 não, tá entendendo? Ele não tinha esses negócios não, e portanto ele não assistia da Atena, o Caim, entendeu? Então ele não assistia Netflix, ele não tinha esse negócio, nenhuma referência, ele não viu ninguém matar ninguém, mas ele matou o irmão. Por quê? Porque o problema não é o meio, o problema está lá dentro. Aquela ideia na época do monasticismo, essa foi a ideia do monasticismo, no período dos mosteiros. Não, o problema é o mundo, então vamos afastar do mundo. Então a gente pegar umas pessoas com boas intenções aqui, que não querem se contaminar com o mundo, levar para um lugar deserto, um lugar distante da sociedade, vamos criar um ambiente espiritual. Lá nós vamos ver só anjos e glórias e aleluias, e vamos para os monastérios. A ideia foi ótima, mas na prática lá acontecia morte, homossexualismo. É só assistir o filme Em Nome de Deus, Em Nome da Rosa, que você entende mais ou menos como é que era o período, né? Ou seja, o problema não é o meio, o problema está lá dentro. Não sou eu que tem que ser tratado, não é o meio que eu vivo, né? Porque o homem de Deus, ele é justo e íntegro no meio dos seus contemporâneos corruptos. Quem é homem de Deus e tem a presença de Deus, tem o Espírito Santo de Deus, esse não se contamina. Ele não diz, não, porque eu estava no meio deles. Não. Daniel foi santo lá na Babilônia, no meio de idólatras, juntamente com os seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego. Noé foi santo no meio dos seus contemporâneos. José, no Egito, no meio do país idólatra, continuou servindo, temendo a Deus. Então a desculpa não é o meio não, tá certo? Não foram enfermidades e misérias. E também a escravidão espiritual, aquilo que Jesus disse: o mundo jaz no maligno.
o ser humano passou a ser escravo espiritualmente do inimigo. E a contaminação de toda a humanidade. Então toda a raça humana foi contaminada com o pecado de Adão. E eu acho fantástico isso, que Paulo ele trabalha isso, porque a pergunta que nós deveríamos, alguns de nós poderiam fazer é a seguinte: o que eu tenho a ver com Adão? O que eu tenho a ver? Né? Igual aquela mulher do WhatsApp aí que não gosta de passar roupa. Quando chegar no céu eu vou pegar a Eva e vou dar uma surra nela, né? Porque poderíamos estar vivendo pelada aí até hoje, não precisava passar. Então, o que eu tenho a ver com o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Não fui eu que pequei, não fui eu. Deus é injusto de imputar a maldição do pecado sobre mim, que estou aqui há 6.000 anos, 6.000 e tantos anos depois de Adão e Eva. Deus está sendo injusto, porque não fui eu que pequei. Aí que entra a justiça de Deus. Assim como eu não tive mesmo culpa em Adão, eu não tive mérito em Cristo. Aí Deus bonificou a humanidade. Está entendendo? Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e eu não tive nada a ver com isso, também por um homem veio a redenção, e eu não participei em nada. Então Deus fez justiça. Nós não somos de forma alguma injustiçados, porque a salvação está exposta e aberta a todos aqueles que creem. Ide por todo mundo, quem crer será salvo. Pegar o evangelho, quem crer será salvo. Então toda a humanidade ficou contaminada. E a misericórdia de Deus é a promessa de salvação. Deus procurou o homem. Então esse Deus que sempre a gente observa na Bíblia, um Deus que procurou o homem, um Deus amoroso. Apesar de ter sido o homem que se rebelou contra Deus, o homem que pecou contra Deus, mas foi Deus que o procurou após o pecado. E ele promete então o Salvador. Então a primeira promessa de salvação, nós chamamos de proto-evangelho, o primeiro evangelho, está em Gênesis 3,15. Da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Ele vai ser ferido no calcanhar, mas ela vai ser ferida na cabeça, né? Então, você fala assim: não, mas como é que as pessoas de Adão para cá puderam ser salvas? Pela fé na promessa do Messias que viria. Então a salvação sempre foi pela graça, mediante a fé. Deus nunca teve plano A, B, C, D com a humanidade, não. Deus teve um plano único. Como é que era a salvação no Antigo Testamento? Tinha que crer no Messias que viria. O sacrifício do futuro seria eficiente na vida das pessoas do passado. Por quê? Porque Deus é atemporal, Jesus é atemporal, Ele é eterno. E o sacrifício dele teve poder para perdoar o pecado, ou os pecados, de todos aqueles que creram nele, antes dele, durante a sua vida e pós a sua vida, porque ele é eterno. Está entendendo? Então, a salvação sempre foi pela graça, mediante a fé. Então, aquela história que alguns leem, aquele texto de Pedro, que fala que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão, mas não foi pregar lá para que eles possam se arrepender. Não, a palavra grega lá não é pregação para arrependimento. A palavra grega lá é proclamação. Ele foi dizer para aqueles que não creram: vocês não creram em mim, mas aqui estou eu. Eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só isso. Eles não puderam mudar. Aqueles que já estavam no inferno permaneceram no inferno depois da morte de Cristo, porque eles puderam crer ou não crer antes de Jesus. Assim como hoje nós podemos crer ou não crer. O homem pode crer ou não crer. Não tem como transicionar de um estado de graça de pós-morte. A Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Não existe chance mínima de ninguém, desde Adão até o último homem que existirá nessa terra, se converter após a morte. Não existe. Não existe chance nenhuma. A vida espiritual deve ser decidida em vida.
Amanhã, de fato, pode ser muito tarde para aqueles que não creem, né? Então entenda isso. Então Deus prometeu desde Adão, essas pessoas são indesculpáveis, porque eles tiveram a natureza que proclama a glória de Deus, como o principal dos pregadores para aqueles que nunca ouviram, e ao mesmo tempo a promessa de que o Messias viria surgiu para o Pai da humanidade, e todos na história da humanidade ouviram que o Messias viria, assim como até hoje no mundo, por mais que não creia, todo mundo sabe quem é Jesus. Por mais que não creia, as pessoas sabem quem de fato é o Filho de Deus. Em meio ao pecado, Deus se revela como misericordioso, né? Um Deus que se revelou como misericordioso. Tá certo? Vamos para a aula 3, mais uns 10 minutinhos a gente conclui ela. Vamos lá. Então entra aí a questão da maravilhosa salvação de Deus, né? Vimos sobre algumas mentiras, dentre elas, todas as religiões. Isso é uma mentira, não é verdade. A salvação era somente, nunca foi. Deus sempre almejou salvar todos os povos, línguas e nações. Pratico boas obras para eu ser salvo. Mentira, as obras não salvam ninguém, tá certo? A salvação no Antigo Testamento era pelas obras e no Novo Testamento pela graça. Também não é verdade. Sempre foi pela graça, mediante a fé. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Está lá em Gênesis 15, na época que antes da lei ainda, Abraão foi salvo pela graça. Outra mentira: a salvação é de graça. Essa é uma mentira. Aquilo que é de graça não tem custo nenhum. Houve um custo, e custo muito alto. A salvação é através da graça, certo? Vamos lá então. Caminhando de aqui. Diferença entre religião e cristianismo. Aprendemos sobre isso, né? Qual que é a diferença entre religião? Religião vem do latim religare. É a busca do homem por um ser soberano, que é Deus ou os deuses. Isso é ser religioso. Já o cristianismo é diferente. É a busca do ser soberano, que é Deus, pelo homem, trazendo-lhe o quê? Cura, libertação, santificação e salvação. Então nunca se acham religiosos. Nós não somos cristianismo, não é religião. Está entendendo? Cristianismo é de fato o evangelho da salvação. Não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Tá certo? Então o cristianismo ele faz o caminho inverso da religião. Algumas perguntas que nós respondemos quando nós estudamos a soteriologia, a doutrina da salvação, ou pelo menos fizemos uma introdução dela. O que é de fato o inferno? Aprendemos que é a sentença contra o ímpio que não vai crer em Deus, que não creu e nem vai crer em Deus, e que é a ausência total e definitiva da criatura para com o Criador. Isso é o inferno em primeira instância. Lago de fogo, isso tudo é acessório. O inferno é o afastamento da vida e do autor da vida. Por que teve que ser Jesus o Salvador? Lembra por quê? Porque a dívida que o homem adquiriu foi uma dívida eterna, porque ele pecou contra Deus, e só Deus tem know-how para pagar a dívida contra Deus. Por isso que teve de ser Jesus, nenhum outro homem poderia. E outra coisa, todos os demais homens estavam no estado de escravidão. Escravo não pode libertar escravo, porque isso é rebelião, e Deus não trabalha na ilegalidade. Por isso que Moisés não poderia libertar a humanidade, por isso que Davi não poderia libertar a humanidade, por isso que João Batista não poderia libertar a humanidade, porque todos esses estavam na condição de escravo do pecado, da natureza pecaminosa, e para se haver redenção tem que vir alguém de fora, está entendendo? E foi Jesus que veio de fora. A outra pergunta é: por que Deus não aniquila os ímpios e salva os salvos? Por quê? Nós não cremos nisso na doutrina da aniquilação, né? Porque Deus seria injusto. Deus tem que, de fato, sentenciar o ímpio na sua totalidade. Se ele pecou contra o Eterno, Deus tem que exercer justiça sobre ele. Tem que passar a eternidade pagando pelo seu pecado.
Só tem duas formas de se pagar pecado contra Deus. Uma delas é Cristo pagando na cruz do Calvário. A outra forma é morrendo eternamente. Só tem essas duas formas de pagar pecado, biblicamente falando. E o que de fato foi o sacrifício de Cristo? Isso nós aprendemos que de fato Cristo pagou mesmo, Ele se entregou, Ele deu tudo o que Ele tinha, toda a sua glória, e ao voltar da morte, Ele não voltou mais como Ele era, Ele voltou como homem. Por isso que Paulo fala, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por isso que Tomé pôde pegá-lo. Tomé estava com dúvida se era ele mesmo, né, o incrédulo Tomé, e falou assim, pode pegar a pé aqui. Então ele voltou, ele retornou como homem. Nós iremos ver Jesus na eternidade como homem, um homem com um corpo glorificado. Ele veio como unigênito e voltou como primogênito, porque o unigênito de Deus teve que ser sacrificado. O Filho unigênito de Deus teve que ser sacrificado, e Ele voltou como primogênito. E se Ele é o primeiro, nós seremos os demais. Nós seremos os demais. Ele é o primeiro, tá certo? Ele recebeu o corpo glorificado, semelhantemente ao corpo que nós iremos receber. Quer saber, depois nós vamos estudar isso em escatologia, quer saber como é que nós seremos no céu? Alguns insights que nós temos é olhar para Jesus depois de ressurreto. O corpo que Jesus teve e passou a ter, vai ser o que nós teremos também. E o custo da salvação para Deus foi entregar o seu Filho, e para Jesus foi entregar de fato a sua vida, a sua eternidade. E Ele é o Cordeiro eterno de Deus, e é essa mensagem que nós temos que levar para o mundo. A palavra evangelho não é uma pregação de religião, não é uma pregação de placa denominacional. O que nós levamos é o evangelho, que é a proclamação de boas novas. Você é pecador, é isso que nós temos que dizer para o ímpio. Você é pecador assim como eu sou pecador, e nós precisamos de um Salvador que pague a nossa dívida, que tire de nós a culpa, que tire de nós a ira de Deus, que de fato nos dignifique diante do Pai, nos reconcilie com o Pai. E esse Salvador chama Jesus, alguém que pode pagar o preço pelo seu e pelo meu pecado. Isso é evangelizar, é proclamar boas novas, literalmente proclamar boas novas. Você virar para o ímpio e falar assim, não vou te evangelizar, vem cá, você tem que deixar de ir para a balada, você tem que deixar de beber. Você, mas isso é boa nova para ele? Não. Isso é, Deus me livre, essa vida de crente é sem graça demais. Que vidas mais sem graça. Crente é o que não pode fazer um monte de coisa. Não, você prega Jesus, porque aí Jesus vai mudar a mente dele. Depois que ele recebe Jesus, ele vai entender que existem coisas muito melhores do que a bebida, muito melhores do que a balada, muito melhores do que essa vida mundana. Ele vai compreender que existem coisas melhores na presença de Deus. Então nós não transformamos ímpio, a religião quer transformar, e acontece o que acontece por aí, né? E Cristo, Ele é as boas novas da salvação. Nós temos que pregar Cristo. Aprendemos que nenhum atributo de Deus anula o outro. Deus não pode ir contra si mesmo, aquilo que eu falei. Deus pode tudo? Pode. Só não pode ir contra si mesmo, contra os seus decretos, contra aquilo que Ele já falou. Igual aquela pergunta, né? E a pergunta que a gente ouve por aí, né? Deus é poderoso para fazer tudo, mas Ele pode construir algo indestrutível que nem Ele mesmo consegue destruir. Ou seja, Deus não pode ir contra si mesmo. Aí você está colocando Deus contra Deus. Isso não funciona, tá certo? Então nenhum atributo de Deus anula o outro. O que aconteceu com o homem quando pecou? Ele adquiriu uma dívida eterna contra Deus, né? Isso nós aprendemos. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso que o homem tem que morrer nas suas três multiformas: morte física, morte espiritual e morte eterna. Então, e para pagar a sua dívida, ele tem que morrer. E de fato a Bíblia apresenta Cristo como Salvador de fato da humanidade. E entendemos que no Novo Testamento salvação é graça e ética é gratidão. Eu não pratico boas obras para eu ser salvo, eu pratico boas obras
porque eu sou salvo. Por mais que por aí quer pregar o caminho inverso. E é algo tão natural e tão lógico. Eu não dou aula para eu ser professor. Eu dou aula porque eu sou professor. Se alguém é médico, ele não clinica ou ele não faz uma cirurgia para ser médico. Ele faz porque ele é. Então só se pode fazer algo quem é. Eu não faço para, eu faço porque. Está entendendo? Então eu não faço para ser filho de Deus. Eu faço porque eu sou filho de Deus. Certo? Hoje foi um resumo até aí. Semana que vem vamos caminhar mais um pouquinho nessa revisão dessa matéria. 1 hora certinho. Deus abençoe.